Salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E essa notícia do Douglas Costa caiu como uma bomba, hein? Depois que o paparazzo rubro-negro flagrou o Marcos Braz conversando com o empresário dele. Quero perguntar para você, flamenguista, se você apoia, se você é a favor da contratação de Douglas Costa para o Mengão. Você apostaria nele? Lembrando que ele se machuca bastante e no Grêmio não jogou nada. E idade avançada, né? Pois é, vale a pena correr o risco? Comente aqui no final do vídeo, vou falar o que eu penso. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é Mengão. Se você é rubro-negro, seja bem-vindos. Muito obrigado a todos vocês. Os créditos são da ESPN Grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o canal ESPN Brasil como créditos. Valeu, galera! Tá tendo futebol pelo mundo e eu tenho essa dica especial para você, fazer a sua fezinha. Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. Agora sim, vamos aqui para o vídeo, simbora. E o nosso primeiro assunto é esse que está na tela, a informação. Paparazzo Rubro-Negro postou, acompanhou que na noite de ontem houve um jantar envolvendo Marcos Braz e o staff e o jogador Douglas Costa. O Douglas Costa está no Rio de Janeiro para passar as festas de fim de ano. Ele está e tem contrato até 31 de dezembro na MLS, Los Angeles Galaxy. E aí, será que vai dar certo? Será que tem negociação? A gente já falou sobre o Douglas Costa sem o contexto de clube, independentemente do clube, o Douglas Costa em si. Agora com essa história de Flamengo. Douglas Costa em um pacote... Flamengo, não estou falando um pacote de reforços. Nesse combo, Flamengo, Douglas Costa, contexto 2023. É uma boa ou não? Rodrigo Bueno, de novo, começa com você. Você não estava ontem, então a roubada começa sempre com você. É o seguinte, eu dei em primeira mão a ida do Douglas Costa para o Grêmio. E na época muita gente, nossa, mas duas coisas. Primeiro, muita gente chocada, como é que o Grêmio estava pegando um jogador desse tamanho, um cara que poderia ser titular de seleção brasileira no auge e tal. Pouca gente acreditando na negociação, ela aconteceu na época. E aí quando o negócio foi decretado, muita gente falou, nossa, é a contratação perfeita, né? O Grêmio subiu de patamar, é o jogador que muda o status de um time. Vai deitar aqui no Brasil, Douglas Costa, imagina, tal. Só que não, né? Na prática, sofreu com algumas lesões, questões de comportamento, que até no final com a torcida ficou um negócio meio arranhado ali e tal. E fato que ele não correspondeu. Questões extracampo, casamento e tal. Tem um monte de coisa ali e tal. E o Grêmio definhando, né? O Grêmio acabou flopando, literalmente. E o Douglas Costa se mostrou, então, um dinheirão jogado fora. Quer dizer que o Flamengo, o roteiro vai ser igual? Que agora vai apostar no Douglas Costa e ele vai ficar lá meio no DM, chinelinho, ou vai curtir as belezas da cidade maravilhosa, sei lá o que, não sei. Eu não coloco minha mão no fogo. Eu poderia falar a mesma coisa que eu falei quando ele foi pro Grêmio. É um tremendo jogador, tecnicamente, jogador para fazer a diferença. Eu acho que nesse ponto ele é indiscutível, né? O nível dele é bem acima da média do que a gente tem aqui no Brasil. Só que colocar isso em prática é a grande questão. E eu não sei se no Flamengo, né, ele tinha mais identificação com o Grêmio, né? Um lugar onde ele, em tese, era uma casa, onde ele poderia render bem, da coisa não deu certo. No Rio de Janeiro, no Flamengo, que já tem um time mais do que montado, vitorioso e tal, ele chegar para fazer a diferença, eu, sinceramente, não sei se vai dar certo. Birner Jefferson da Silva, um verdadeiro absurdo contratar o Douglas Costa. O Flamengo já tem o Marinho para a posição, por isso ele não se enquadra no estilo de jogo do atual Flamengo. Concorda? Se não concordar, pega leve que ele foi muito educado. Um abraço ao Jefferson. Obrigado pela audiência e pela mensagem educada. A gente respeita as opiniões e tal. E se você fosse
contratar o Douglas Costa, esperando que ele será um pilar, um cara da equipe que vai ajudar a carregar o time para títulos, nesse momento eu diria que é uma contratação de risco muito alto e que eu não faria. Então, se olha o Flamengo, primeiro, o Flamengo tem dinheiro para fazer algumas apostas que os outros clubes não podem fazer. Segundo, se o Douglas Costa não jogar bem e o Flamengo ainda tiver no seu elenco o Everton Cebolinha, que hoje é um reserva, né? Apesar de ter uma característica ali de jogar pelo mesmo lado que o Douglas Costa, tudo bem, porque você encosta o Douglas Costa, né? Ou ele joga muito pouco, ou ele entra só de vez em quando, um time alternativo, ou numa circunstância de jogo específica, e os resultados da equipe na temporada não vão ser impactados. O Flamengo talvez seja o único time do futebol brasileiro que tem dinheiro para fazer uma aposta dessas. Porque, como disse o Bubu, ele teve problemas físicos no Grêmio, ele já tinha antes na Europa. Faz tempo que ele não consegue jogar uma temporada consistente e isso tem muito a ver com a parte física. Eu concordo com o Bubu plenamente. Se ele tivesse inteiro, em forma e conseguir reproduzir o futebol perto do melhor futebol que ele mostrou na carreira, ele é titular do Flamengo. Ele é titular de qualquer equipe do Brasil. Né? Ele fez muita falta por não estar inteiro na Copa da Seleção Brasileira em 2018 na Copa. Sim. Mas nós estamos falando de 4 anos depois e anos com muitos problemas físicos em que ele não conseguiu mais fazer uma grande temporada. Então, se não for um negócio absurdamente caro, se forem valores compatíveis à aposta, e principalmente, aí eu não conheço o contrato, se o Flamengo atrelar isso a um contrato de produtividade, eu acho que é uma contratação para quem pode arriscar, um risco que vale a pena correr. Se fosse, repito, para ser titular de qualquer jeito, se não jogar esse, vai entrar um jogador de nível muito abaixo e não tem como jogar, o time vai cair muito de rendimento, eu não faria. Na situação do Flamengo, dependendo de como for a negociação, como for o contrato, o risco pode ser interessante. Para o Douglas Costa é um presentaço, né? Aparecer o Flamengo, se é que realmente vai aparecer, se essa reunião com o Marcos Braz foi uma reunião para tratar de possível contratação, para fechar negócio. Para o Douglas Costa, acho que melhor presente que esse não teria para Natal, para final de ano. Para o Flamengo eu tenho muitas dúvidas, mas estou com o Birner em relação a o Flamengo ter uma margem para arriscar ou para, entre aspas, errar ou colocar ou contratar um jogador que está em baixa. Passagem pelo Grêmio foi uma passagem muito negativa, Felipe, porque a gente lembra da chegada e como realmente muita gente colocava, olha, o nível que ele tem para o Brasil, o Douglas Costa vai deitar e rolar. Passou longe disso. Ele fez parte de um time do Grêmio que caiu para a segunda divisão. O comportamento na reta final, ao fazer o gol que ele fez contra o Atlético e dá a impressão que estava debochando do torcedor do Grêmio, é uma imagem muito ruim para o Douglas Costa, que foi criado no clube, que o Grêmio fez o esforço para contratá-lo e chegou a peso de ouro pelo jogador que ele é, pelo nível que ele tem. Para o Flamengo eu tenho muita dúvida, mas o Flamengo pode se dar o luxo de fazer isso, de uma contratação, entre aspas, arriscada, que se não der um resultado, para o Flamengo não vai fazer muita diferença. Para o Douglas Costa o negócio parece ser excelente. Aí a gente tem números das últimas 2 temporadas, 21 no Grêmio, 22 no LA Galaxy, a gente vê como ele não teve uma presença em campo, em primeiro lugar, uma presença em campo assim frequente, né? Teve problemas. E os gols, as assistências, minutos para participar de gol, muito abaixo. Tem 2 mensagens aqui que eu quero ler. Renato Mengão, imprensa 011. Dessa vez tenho que concordar com vocês. Em primeiro lugar, o seu já é 11, Bueno? Ainda é 21? Meu celular é 21. Eu e o Bueno, DDD 21. Então, pra gente, você nem paga DDD, viu, Mengão? O Renato Mengão. Então, mas o Douglas Costa não tem nada a ver com o momento do Flamengo, é o que disse o Renato. O José Roberto Sirac, esse assunto de novo, pelo amor de Deus, o jantar foi ontem à noite. No nosso programa ontem a gente não falou sobre isso, pelo menos... Agora, Felipe, uma situação que a gente pode ficar muito ligado, muito de olho nessas próximas horas, a gente não sabe ainda, ou pelo menos não ouvi nenhuma manifestação do Marcos Braz dizendo que, olha, a reunião foi para contratar. Agora, a reunião, teve gente que soube, foi lá, noticiou, informou. Se a diretoria do Flamengo tem uma convicção ou está certa em contratar o Douglas Costa, ela precisa contratar o Douglas Costa. Ela não pode ficar, pelo barulho da rede social, mudando uma opinião que talvez ela tenha. Isso muitas vezes acontece, não no Flamengo, em muitos clubes do Brasil. A rede social ganhou uma força hoje
que às vezes tem até conselheiro em rede social, tem até você solta um nome lá e vê o tamanho do barulho que deu. Se a hashtag subiu sim é de um jeito, subiu não é de outro. Se há uma convicção do Flamengo em contratar o Douglas Costa, o Flamengo tem de contratar. E vai ter que ignorar, porque pelo que eu estou lendo aqui, Bueno, Birner, assim, a maioria dos torcedores não abraça. Não é algo que vê ali à tarde, a Douglas, brilhou, por essa questão das últimas temporadas serem ruins. Agora, o que eu concordo... ainda que pode se recuperar. É aí que eu já vou entrar aí, mas só para dar também a minha opinião, eu acho que quando a gente tem uma carreira de um cara muito no auge, estrela, enquanto você surfa, ele surfa nesse status e você paga por esse status e a entrega, você faz um mau negócio. Eu acho que se o Flamengo conseguir fazer uma negociação em que ele tenha a consciência de que vai utilizar o Douglas Costa pleno 30% do ano, 25%, mas pagará por isso e não por uma estrela por 100% do tempo, mas imagina, é um bom negócio. Por isso que eu falei em contrato de produtividade. É isso. Se a negociação está acontecendo, isso já tem que ser conversado agora. É isso. Não pode chegar depois começar a treinar, não. Isso é acertado agora. Então essa, no caso, seria a consciência que o Flamengo teria que ter na negociação. E o Douglas Costa também tem essa consciência do que hoje ele oferece. Para ser bem direto, assim. Diga. A direção do Flamengo, de ingênua, não tem absolutamente nada. Se ela decidir pagar pelo Douglas Costa o salário que ela paga para as suas principais estrelas, é óbvio que a negociação é, no mínimo, estranha, né? Se ela decidir, repito, fazer um contrato de produtividade, pagar um salário compatível com o momento do jogador, o clube que pode se dar esse luxo faz uma aposta com grande chance, inclusive, de não funcionar, mas é uma aposta que dá para entender. O Flamengo, vamos lembrar, né? O Flamengo é o time do Brasil que nessa temporada 2023 tem a agenda mais pesada. Sim. Ele tem um Mundial de Clubes, e muita gente espera que seja um Flamengo e Real Madrid. Por isso, acho que a diretoria continua ambiciosa pensando grande. Por isso não ficou com o Dorival, foi atrás do Vitor Pereira. E tem o seguinte, na temporada passada o Flamengo ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Por isso vai jogar Supercopa, vai jogar Recopa Sul-Americana. Olha quanta coisa tem o Flamengo. E muito flamenguista não digeriu bem aquela decisão do Dorival de poupar jogadores contra o Palmeiras. Muita gente acreditou que o Flamengo daria para tentar uma decisão com a aval da diretoria, imagina. Né? Só que assim, aqui é a aval da diretoria, mas aí você tem a imensa torcida do Flamengo, poxa, né, discordando dessa política, achando que o Flamengo precisaria competir mais no Brasileiro. Abriu mão muito cedo do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que essa é a tendência e o pensamento. Ter um técnico ainda mais capaz para administrar situações como essa, um calendário puxado, e ter mais jogadores para o caso de a decisão ser botar time reserva. O Douglas Costa no time reserva é um luxo. Eu tô vendo dessa forma. Mas se ele chegar, vai ser para ser reserva, né? Então... ainda mais, desculpa. O Bruno Henrique tá voltando. Então... primeiro, tem que ver se todos esses jogadores ficam. Bruno, Cebolinha, imagino que sim. O Bruno, não tenho certeza, o Cebolinha deve ficar. O Bruno, dependia muito da parte física, a velocidade dele, impressionante. Para mim, em 2019, ele foi o melhor jogador da equipe, inclusive. Talvez ele possa ser usado como um centroavante, por ter um pouco mais de idade. Aí você... E voltando de uma lesão grave, né? Voltando de uma lesão grave, porque você tem Pedro, o centroavante. Você tem, eventualmente, Gabigol, centroavante que faz... centro-direita. Você tem Bruno Henrique, o centroavante que faz centro-esquerda. Você começa a oferecer um leque grande de possibilidades para o treinador armar a equipe. O Douglas vai para cima, né? É o Cebolinha, com todo respeito. No ápice da forma, ele é muito melhor que o Cebolinha, jamais foi. Só que ele não é mais jogador há algum tempo. O Cebolinha foi contratado ainda como um jogador de muito potencial. Então, é muito difícil imaginar ele ganhando a posição no Flamengo. Ele vem para ser uma alternativa. E aí você entra na questão contratual. Receber o dinheiro de uma alternativa. Não de um jogador que vem para ser o cara. Tem um outro ponto, que esse é o ponto mais negativo, né? Para quem é mais pessimista e tal. Há quem diga que em quase todo lugar tem uma panela. Muita gente fala que no Flamengo tem uma panela, né? Normalmente são os caras remanescentes de 2019 e tal. Que essa panela já foi se desfazendo. Aos poucos, se pega de 2019, muita gente já foi saindo. Mas ela tem um núcleo lá que é muito entrosado dentro e fora de campo e tal. Eu não estou falando que esses caras podem dar uma gelada no Douglas Costa, não queremos, não sei o que e tal, não fica aqui.
mas a química talvez não seja igual. 0,21, hein? Não, isso é uma coisa que acontece. O flamenguistas mais da antiga vão lembrar nos anos 90, que o Flamengo montou o melhor ataque do mundo e não deu certo. Aí depois Denilson, Alex, né? Quantas contratações. Aquilo era uma loucura, né? Naquele período ali, o Flamengo trouxe um monte de cara que todo mundo falava, nossa, é uma seleção, isso aqui não tem como dar errado. Mas ninguém consegue recuperar a bola. E deu errado. Mas o que vocês imaginam desse ataque? Agora, claro, até considerando eventualmente a contratação do Douglas Costa, mas eu já acho que o debate ofensivo do Flamengo, mesmo sendo o Douglas Costa, já é interessante, porque a gente termina com aquele registro de Pedro e Gabigol dando muito certo, juntos, com o Dorival. Sim. A pergunta que eu faço é, será que o Vitor Pereira vai querer esta dupla assim, ou se o Gabigol vai querer continuar jogando como vinha jogando? Tem um Bruno Henrique para voltar. Então. Que é um cara, concordo 100% com o Birner. Para mim, embora o símbolo da Libertadores pelos 2 gols tenha sido o Gabigol, com certeza. Inclusive o primeiro gol do Gabigol não sairia sem a jogada individual do Bruno Henrique. Quem cria aquela jogada é o Bruno Henrique. Eu sou muito fã do Bruno Henrique, mas ele tem uma lesão grave e aí é 880. Tem cara que volta voando, normal, como se nada tivesse acontecido, e tem cara que não volta. Isso a gente vai ter que ver. Mas o que vocês imaginam, assim, desse... Tô pensando, o calendário é pesado, vai jogar todo mundo. Vai jogar Cebolinha, vai jogar Marinho, mas força máxima, o que vocês imaginam? Engraçado, né? Eu não torço para a técnico A, técnico B, mas eu tinha uma curiosidade enorme para ver como seria o Flamengo com o Dorival de técnico quando o Bruno Henrique voltasse. Que para mim, eu acho, né? O trabalho do Dorival foi bom, mas, digamos assim, a lesão do Bruno Henrique permitiu a ele executar bastante a dupla Pedro e Gabigol. Digamos assim, acabou sendo uma coisa meio que óbvia, quase que necessária. E aí ele ganhou muitos louros por conta disso. O Gabigol já conheceu o Dorival, se dedicava para ele, abdicou de protagonismo, foi jogar em beirada e tal. E o Dorival, na hora do título, perguntaram para ele e ele acenava com a possibilidade, não dá para jogar todo mundo, dá para botar o Bruno Henrique aqui na frente também. Eu tinha muita curiosidade para ver isso, para ver se o Dorival ia manter essa palavra, ia deixar Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Vitor Ribeiro, né, Bruno Henrique, vai montar um time super ofensivo. Ele pregava isso, se ele ia colocar na prática eu não sei. O Vitor Pereira talvez coloque. O Vitor Pereira, em várias entrevistas no Corinthians, ele demonstrava assim, uma certa insatisfação com o tipo de jogo do time dele. Ele falava, esse jogo que o Corinthians faz é o que ele pode fazer, é o que dá pra fazer. Eu não gosto desse jogo. Ele até fazia referência do Liverpool, como se ele gostasse de ver o Liverpool jogar, ele gostaria que o Corinthians jogasse. Não dava. O Flamengo dá pra tentar. E acho que o Vitor Pereira vai chegar com essa incumbência de tentar fazer um futebol bonito, como fazer o Jesus. Ganhar um caminhão de títulos, mas encantar o torcedor. Fazer o time jogar bola e aí talvez reunir o maior número de estrelas e craques possível. Né? O Vitor Pereira vai ter essa missão de obrigação de ganhar e ainda de fazer o time jogar bonito, que é o que todo mundo espera. Eu vou pedir licença para ser um pouquinho chato, falar um pouquinho do Tatiquês. Um pouquinho só, por favor, com licença. Estou até pedindo autorização aqui, tá? O Flamengo com o Jorge Jesus, para as pessoas entenderem as movimentações, era o William Arão, era o 1 na frente do quarteto. Né? Aí você tinha o Gerson, o Coringa, que fazia o segundo volante, o meia que vinha por dentro. Quando ele vinha por dentro, o Arrascaeta abria um pouco mais pela esquerda na construção, o Bruno Henrique saía da esquerda, que era o jogador da velocidade, puxava e fazia uma dobra de centroavante ali. Então eram 4-1-3-2, Everton Ribeiro pela direita e o Gabigol se movimentando do centro para a direita, o Bruno Henrique da esquerda para o centro. Às vezes a gente tinha 2 centroavantes. O Flamengo pressionava a saída de bola, esmagava os adversários, criava um volume de jogo muito intenso e conseguiu ganhar da forma como conseguiu ganhar. O Flamengo hoje não tem o Coringa. Não tem o jogador para fazer isso. Lógico que você pode fazer o que o treinador deseja, jogando de outras formas. O sistema que o Dorival preparou, que encaixou e fez o time decolar, depois do jogo contra o Tolima, classificação contra o Atlético Mineiro, etc e tal, é apenas uma das opções que o Flamengo pode usar. O próprio Vitor Pereira, em entrevista com o técnico do Corinthians, explicou que o sistema do Flamengo é um sistema falho. E ele prova isso quando, taticamente, faz um jogo superior ao Flamengo na Copa do Brasil. Ele vai com um time pior que o do Flamengo, usa os lados do campo, porque com 3 jogadores você não consegue proteger o quarteto, o Arrascaeta joga na frente, a recomposição do Gabigol não é a ideal, e se ele voltar, ele não consegue
ficar percorrendo períodos espaços muito longos, você destrói o que o Gabigol tem de melhor, que é deixando ele mais próximo da área, ajudando na construção, entrando na área, esse tipo de coisa, para acomodar os dois centroavantes e o Arrascaeta. Era uma coisa emergencial que funcionou e que levou o Flamengo aos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, ou seja, mérito do Dorival, mérito dos jogadores. Você olha para o elenco do Flamengo, Cebolinha, lado esquerdo, uma outra característica. Bruno Henrique, se voltar bem, né? Você olha, Vidal, pode entrar mais vezes, né? Você olha a versatilidade do Everton Ribeiro, que pode jogar um pouco mais atrás como um terceiro jogador de meio de campo, pode jogar um pouco mais à frente na construção. Você olha Gabigol, que pode ser centroavante, pode jogar de lado de campo. Você olha Pedro, você olha, vou jogar naquele sistema que foi utilizado na Copa do Brasil e na Libertadores, só de vez em quando. Porque aí é você pegar um monte de, vou usar uma metáfora, ingredientes de nível muito alto para o nosso padrão e fazer sempre a mesma comida. Toda vez, mesma coisa, quando você pode e tem que variar, aí você tem que usar a característica dos jogadores e a força do elenco para dar baile tático, para dar baile técnico, porque não existe um elenco comparável ao do Flamengo. Não existe. E se o time for bem trabalhado e os jogadores comprarem as ideias, o Flamengo será, de longe, o melhor time do continente na temporada. Se tudo funcionar coletivamente e se a gente não tiver nenhuma grande modificação nos elencos de Palmeiras, ali Atlético, sei lá, não contratarem alguns jogadores de nível muito alto daqui para diante. Então, o treinador chega com essa missão. O Dorival ia ter problema, porque o Dorival ia ter que mudar também. Não quer dizer que não conseguiria. O Dorival não joga 4-3-1-2. O Dorival no Santos jogava 4-2-3-1. Né? Prates lembra. Sim. Era Giovani na esquerda, Gabigol na direita, Lucas Lima por dentro e Ricardo Oliveira na frente. No São Paulo ele foi jogar em 4-1-4-1, por exemplo, algumas vezes. Ele usou o sistema porque ele tinha que acomodar jogadores, alguns sagrados enormes, num clube que estava implodindo internamente depois do Paulo Souza, achou as soluções e porque estava no meio da temporada e não tem muita possibilidade de treinar o time, mudar, foi com ela até o final e funcionou. Agora, aquilo era uma medida emergencial. Ou seja, é uma opção num time que pode oferecer muitas outras. E cabe ao treinador fazer isso. Então, o treinador tem diversas opções, pode variar o elenco, segurar jogador, que é importante em alguns jogos para ter o time fisicamente mais forte, para fazer um jogo agressivo de perda de bola e pressão na frente, como ele gosta o tempo inteiro. Quer dizer, é um grande desafio e também uma bênção para o técnico dirigir um elenco como esse. Então eu acho que a gente vai ver muita coisa diferente, eu acho que muitos jogadores vão sair da equipe em alguns jogos, ele vai ser criticado antes, se o time render depois, as críticas viram elogios e cabe aos jogadores ajudarem o treinador. Vamos lá então, galera. Será que vale a pena o investimento em Douglas Costa? Temos aqui então os números dele na tela, pelo Grêmio e também pelo La Galaxy. Em 2021, pelo Grêmio, ele fez 28 jogos, sendo 21 de titular, presença em campo em 67%, gols, 3 gols só, hein? Muito pouco. Gols por jogo, 0,11, galera, média de 0,11 por jogo aí, de gols por partida. Assistência, 2 só, cara, muito pouco também. Minutos, participação em gol, 370 minutos. Já no La Galaxy em 2022, vamos lá, foram 29 jogos, sendo 18 como titular, presença em campo 73%, 4 gols, uma média de 0,14 por jogo, 3 assistências, participação em gols em minutos, 220 minutos. Cara, na moral, não vale a pena contratar o Douglas Costa. O cara se machuca demais, por isso que jogou tão pouco no Grêmio e por isso que jogou pouco também no La Galaxy. Ele fica muito tempo, cara, sem jogar. O cara, se vier para o Flamengo, na boa, cara, será que vai jogar 28, 29 jogos por ano? Não vale a pena. Ele ganhava no Grêmio 2 milhões por mês. No La Galaxy, nem sei quanto que ele ganha por mês. Então, o meu ponto de vista é esse. Pelos números, ele, na carreira dele, quando ele jogou na Juventus, quando ele jogou no Bayern de Munique, jogava muita bola, galera. Foi um excelente jogador. Já hoje, para os padrões do Flamengo, cara, nós que temos vários atacantes, né? Foi falado aqui no vídeo. Cebolinha, Bruno Henrique vai voltar, temos o Pedro, temos o Everton Ribeiro, temos o Gabigol, temos o Marinho. Cara, seria muito luxo ter um cara desse pagando um alto salário. Para quê? Desnecessário. Meu ponto de vista. Se você acha que o Flamengo deve contratar o Douglas Costa, comente aqui, eu vou ler depois o seu comentário. Eu acho que não vale a pena. Meu ponto de vista, minha opinião, tá bom?
Muito bem, quero pedir aí o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Se você é Mengão, se você é Flamengo, inscreva-se, seja bem-vindo e compartilhe o vídeo aí para ajudar. Ative o sininho também para receber os nossos vídeos aqui do canal. Muito obrigado a todos vocês, isso aqui é Flamengo e até o próximo vídeo. Saudações, fui!